Então veio uma novidade a respeito do café. Estava realmente saindo caro, né, para os estadunidenses, professor, ali. Pelo menos estava pesando um pouquinho no bolso deles. E então agora o Donald Trump se viu, vamos dizer assim, ao longo desses últimos meses, se viu pressionado a fazer alguma coisa sobre isso. Pretende reduzir as tarifas. Eu achei assim que deixou meio no ar ainda. Ele está... A minha impressão é que está enrolando ainda a gente, né? Eu não sei qual a impressão do professor Trevisan. Eu também tenho a mesma impressão, Rodrigo, né? Sessão enrolação mesmo, como dizem os meus alunos, né? Porque quando você está olhando para essa situação, né, são dois pontos que são reais. O preço do café subiu 21% entre agosto, a taxação do produto brasileiro em 60%, em outubro. Isto é, Gabriela, 9 vezes a inflação média americana. Você pode imaginar, para o povo que mais consome café no mundo, né, o peso disso no orçamento diário. Eu vou repetir, a gente tem uma ideia de americanos ricos. Cuidado, americano não é... A grande quantidade da população americana conta o dinheiro, gasta contado. Se sobe o café e ele quer tomar café, ele vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. É exatamente isso que Trump disse. Um descontentamento. Mas esse descontentamento é fácil de resolver, é cirúrgico. E nós vamos voltar... Fácil de resolver? Não é o que pensa o Scott Bessent, que recebeu, que é o secretário do Tesouro, que recebeu pressões da confederação, tanto dos bares e restaurantes, como da federação dos torrefadores de café americano. Porque, de fato, o preço do café brasileiro era muito vantajoso. Eles estão tendo que comprar o café que compravam do Brasil, da Colômbia e do Vietnã, a preço mais caro, daqueles que eles poderiam pagar. O consumidor americano está pagando essa conta. Não há dúvida nenhuma, né, mas que o acerto dessa conta virão nas próximas eleições. Não há questão, como já aconteceu nas eleições da semana passada. Perfeito. E esse encontro, hein, professor Trevisan, o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira, no Canadá, né? Eu falei em enrolação porque eu também... O que sai do encontro? A ideia de fazer um próximo, né? Então, quando você está assim, num encontro que marca o próximo, que daí para ver se vamos atualizar, me dá a impressão de que os Estados Unidos, depois daquela conversa do Trump com o Lula, foi uma conversa que foi boa para o Lula, para o Trump talvez um pouco, mas eu acho que foi melhor para o Lula. O Trump puxou o freio de mão e falou, vamos deixar o Brasil aí esperando um pouquinho? Sim. Né? E o Brasil também conseguiu se acomodar, conseguiu despachar parte da sua mercadoria para outros países também, acho que ficou um jogo assim meio morno, né? Meio morno, mas com esse porém, principalmente para o consumidor dos Estados Unidos, né? Que continuou pagando muito caro pelo café. Então, o maior problema agora é do Trump. Como é que ele põe café mais barato de volta na mesa do cidadão que conta o dinheiro, como disse o professor Trevisan, para o dia a dia dele, né? Eu acho que é por aí. Exatamente. A gente tem uma ideia, a quantidade de norte-americanos empobrecidos é uma coisa... É que ser pobre no contexto americano tem um sentido. Ser pobre em outros países tem outro sentido, mas o dinheiro é contado. É isso. Né? E esse é o ponto. Né? Então, o outro ponto que você falou sobre o Marco Rubio, Rodrigo, eu acho que é interessante a gente pensar um segundo sobre ele que você mencionou. Né? O que é que está emperrando a negociação? Né? Alguns jornalistas brasileiros e alguma da parte da mídia brasileira de Nova York conseguiu informações de que a luta política dentro do Departamento de Estado americano é muito forte. Né? Rubio é favorável a uma solução militar em relação à Venezuela. Trump já foi alertado por aquele Richard Grenell que tem outros interesses, tem petróleo nessa história, vai devagar com isso. Né? E que Rubio não teria gostado, essa é a fala, de que Lula teria se oferecido para ser o intermediador. E ele pretende segurar as posições em reação ao Brasil por esse quadro. Vamos devagar. Né?
É possível que Rubio não tivesse a melhor das boas vontades em relação ao Brasil, nem muito menos em relação ao presidente Lula. Porém, né, como nós já comentamos aqui várias vezes, né, o encontro do Lula com Trump se dá não é pelos interesses do Marco Rubio, não é por intermediação do Marco Rubio, é por pressão dos empresários americanos, que estão avisando o quanto os Estados Unidos estão perdendo espaço com a maior economia da América Latina. Porque o Brasil não teve problemas para aumentar a sua pauta de exportação em agosto, setembro, e em outubro também não. Então, quando se olha para esse quadro, ao contrário, aumentou a exportação mais do que o previsto. O superávit brasileiro subiu, sem Estados Unidos, com aumentando cada vez mais, quanto menos nós vendemos lá. Esse quadro, de algum modo, preocupou Trump. As pressões ideológicas vindas de Marco Rubio podem estar atrasando a relação, a volta de um relacionamento mais intenso com o Brasil. Mas você tem toda a razão, Rodrigo, né? O café vai empurrar isso aí. Por que o café vai empurrar? Né? Porque, de algum modo, o Mauro Vieira deve ter dito ao Rubio que precisa discutir as questões do Brasil como um todo, não de um único produto, que é o café. E é evidente que esses interesses vão pressionar. Trump já deixou isso muito claro numa entrevista para a Fox News, né? De que ele ia cuidar do preço do café. Sim. Cuidar do preço do café é acertar o relacionamento com o Brasil. Isso é mais ou menos indiscutível. Perfeito. Não, se abre caminho para o café, eu acho que ele já está falando também no setor de frutas, que o Brasil exporta muito, principalmente daquela área lá do Sim. Vale do São Francisco. Também citou a questão, autoridades da economia norte-americana já citam também as frutas. Então, vai o café, vai fruta, eu acho que o resto passa. É isso. No embalo. E é preciso ter alerta também, sabe, Chico, em relação às conexões de cadeias produtivas integradas. Isso está fazendo subir preço de vários, até eletrodomésticos, dentro dos Estados Unidos. Porque é cadeia produtiva integrada, fabrica um pedaço lá, fabrica um pedaço aqui, cola lá, às vezes sai daqui, às vezes sai de lá. E isso tem décadas. Você não substitui isso assim, de um dia para outro. Né? Então, esse relacionamento, o fluxo de pressão é amplo. O Marco Rubio tem poder para atrasar? Tem, mas ele não tem poder para impedir. Isso, como já foi provado, que o Trump, o que manda mesmo é o Trump, e quando as pressões chegarem nele, a situação vai ficar diferente. Até porque, né, Gabi, a situação para o Trump não está muito boa, né? Hoje veio mais uma notícia aí gravíssima para alguém que acabou de ser derrotado lá nas eleições locais, né? Vamos trazer essa história. Aliás, é a atualização dessa história, na verdade, ela já tem um desdobramento que eu acho que é de cauda longa, mas essa novidade é importante, que é sobre o caso Jeffrey Epstein, né? Ou aquele bilionário que é acusado de tráfico sexual, enfim, morreu, né? Ele cometeu suicídio na prisão em 2019. O que acontece é a informação de que ele citou o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, várias vezes em trocas de e-mails e sugeriu que o Trump sabia dos crimes. Isso é muito importante. Tem novos documentos dessa história que foram divulgados hoje pela Comissão de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos e em um desses e-mails tem conversas ali onde o Epstein ele diz que o Trump passou um tempo bem significativo com uma mulher que os democratas descrevem como vítima de tráfico sexual do Epstein, né? Do caso do Epstein. Ou seja, ela era vítima de tráfico sexual e passou algum tempo com o Trump, diretamente com ele. Exatamente. É isso que está na matéria do New York Times. Exato. Isso a troca de e-mails faz referência a isso. Faz referência a isso. E aí a gente já tem até um pronunciamento, antes aqui da gente voltar a falar sobre esse assunto, que eu acho que vale a pena ouvir, que é a porta-voz da Casa Branca, gente, se pronunciando, dizendo que o Trump não fez nada de errado, mesmo diante desses e-mails. Então, cautela, né? Mas vamos ouvir a fala dela, vamos lá. Vamos lá. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach, and so was Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. Aqui, só para trazer aqui a fala completa da Karoline Leavitt, né, que é a porta-voz da Casa Branca, porque tem muita gente que só nos ouve, não nos assiste por imagens. Não viu a legenda, né? Não viu a legenda dela. Então ele disse que esses e-mails não provam absolutamente nada. Isso é o principal do que ela falou aí, né? Ele não fez nada de errado, o Donald Trump, segundo ela, e que o Trump sempre disse que ele era de Palm Beach, assim como o Jeffrey Epstein, querendo dizer, eles tinham uma proximidade porque moravam perto, né? E aí disse que o Epstein era membro do Mar-a-Lago, até que o presidente Trump o expulsou porque o Epstein era aqui abre aspas, né, pedófilo e um sujeito desprezível, fecha aspas. Tem uma complexidade aí nessa história, né, envolvendo também o rompimento entre os dois, que não se resume a isso. Mas eu acho que o mais importante é ela dizendo que, olha, isso não tem absolutamente nada de errado. Já a Casa Branca se pronunciando assim, professor. O que eu me acostumei a ver nesses episódios são os fantasmas imorríveis. Tem um fantasma que não morre. Né? Esse é o ponto. Né? E, de alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar os sobressaltos, as mudanças de posição do Trump. Elas são muito interessantes e elas falam por si. Na campanha eleitoral, até novembro do ano passado, Trump dizia que faria questão de divulgar esses documentos que contêm esses e-mails. Em fevereiro, ele mandou, entre aspas, o vice-secretário da Justiça conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Ghislaine Maxwell, que era a noiva, ou namorada, não sei, do Epstein. Mas ela tinha uma outra função também. Né? Ela era a pessoa que captava as meninas, captava principalmente as menores de idade. Ela foi condenada a 20 anos de prisão e está numa prisão da Flórida. Em fevereiro, ela recebeu esse vice-secretário da Justiça. A conversa do Trump mudou a partir daí. Quando a gente olha em maio, teve uma outra divulgação desses documentos e Trump passou a negar completamente que esses documentos existissem. Em quem a gente acredita? No Trump de novembro, que dizia que ia divulgar os documentos, ou no Trump de maio e junho, depois da conversa do seu vice-ministro da Justiça? Qualquer um olharia para essa situação e falaria o óbvio, aí tem coisa. Na verdade, o que os democratas estão fazendo, a Câmara dos Democratas está fazendo, é ir soltando em poucos esses documentos e forçando um desgaste. Essa situação está levando a uma pergunta, viu, Gabriela, que é muito importante. Um jornalista americano perguntou ao Trump se ele tinha pensado no assunto de conceder indulto a quem pode falar, é a última que está viva, a Ghislaine. E ele disse, foi tomado de surpresa e respondeu, eu ainda não pensei no assunto, mas eu tenho poder para isso. É óbvio, né, que isso é um convite, né, a que a Ghislaine ou modere o que vai contar, né, ou principalmente negue os documentos. Essa história é bastante enrolada, difícil de compreender, mas o fato mais grave para Trump é que as bases eleitorais dele, muito religiosas, muito ciosas do complexo da família, da ideia de família, estão cobrando a divulgação desses dados. Esses documentos têm que aparecer. Trump, Rodrigo, a sensibilidade do Trump para esse assunto é tamanha que ele vinculou esse assunto aos democratas, que querem usar isso para esconder que eles causaram um grande dano aos Estados Unidos com o shutdown, com a paralisação do governo. Se vocês me disserem que o
presidente Trump está sentindo a água subir, eu vou te dizer que a expressão é boa. Está batendo naquele, não sei se é aqui já ou se é, né? Tá, Rodrigo, tá. Não sei aonde tá que é, batendo, mas está né? batendo. Tá batendo. Até porque, Tá Gabi, A gente não sabe o quanto subiu, mas que subiu, subiu. É né? isso. E, portanto, de alguma forma, a preocupação passou para o outro lado. perfeito, perfeito. Muito bom. Professor Trevisan, sempre bom ter você aqui junto com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês e a boa conversa. Sempre um abraço, bom, meus professor. amigos. Boa Até a noite, próxima. professor. Obrigado. Excelente, professor Trevisan, aqui ajudando a gente a entender esse cenário, essas informações novas. Esse assunto vai chegar numa hora que vai explodir de vez, né? Tá ali conta-gotas. Se ele perder a maioria na Câmara e no Senado na eleição do meio de mandato do ano que vem, isso explode, né? E ali não cuida dos preços, não cuida da economia, aí vem isso, aí forma aquele coquetel perfeito. É um momento bastante complicado, né? Falta um ano, né? O Trump, bom, não completou nem um ano de mandato ainda, né? E já está com a popularidade, a última pesquisa deu abaixo de 40 já. 37. Está com 37, então isso é raríssimo nos Estados Unidos. Ele está numa situação muito, muito delicada. A gente vê o Trump como uma liderança que impõe medo e tal, mas ele internamente está num momento de